Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade do fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Então, qual propriedade desse fluido arrefecedor deve possuir, né? Pois bem, pessoal, qual é a ideia? Tem-se ali o radiador. O motor, pensa assim. As peças, ou melhor, nem precisa desenhar. As peças sobreaquecidas, pensando mesmo no motor do carro, liberam uma certa quantidade de calor, né? Se eu vou passar por um fluido por ali, vai se encaminhar um fluido naquela direção, o que acontece? Esse fluido tem que conseguir absorver a maior quantidade possível desse calor. Que como o fluido, a ideia é ele resfriar o motor, então ele tem que conseguir absorver a máxima quantidade sem acabar aquecendo e chegando quase à mesma temperatura. Então eu preciso de um fluido que necessita de muita quantidade de calor para conseguir variar sua temperatura, né? E bem, analisando a equação, uma quantidade de calor sensível, ou seja, a quantidade de calor necessária para variar a temperatura desse corpo, é igual à equação massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Esse calor específico é medido geralmente em calorias por grama Celsius. O que significa isso? É basicamente a quantidade de calorias necessárias para fazer com que 1 grama desse fluido, no caso, varie 1 grau Celsius. Ou seja, quanto maior esse valor, maior a quantidade de calor necessária para conseguir aquecer esse fluido. Então, uma coisa que eu vou precisar principalmente é um alto calor específico, para ter uma baixa variação de temperatura e conseguir resfriar bastante ali, né, o motor. O que bate ali, já com a letra A, né? Alto calor específico. Alto calor latente de fusão seria quando o fluido já está na temperatura de troca de fase, que geralmente é uma temperatura alta, o que não ajuda, né, no resfriamento no motor. Baixa condutividade térmica. Ele tem uma baixa condutividade térmica, significa que ele não é capaz de conduzir tanto calor, né? O que geralmente aos metais, mas isso não significa que ele não conseguiria armazenar, né? Talvez poderia ser até difícil dele absorver esse calor devido à baixa condutividade. Baixa temperatura de ebulição. Se ele tivesse uma baixa temperatura de ebulição, né, quando ele chegaria a esse ponto, viraria vapor, né, com uma temperatura já muito baixa, o que não nos ajudaria. Afinal, queremos resfriar, fazer com que o fluido absorva o máximo possível de calor. E ele evaporando rapidamente não seria vantagem, né? E alto coeficiente de dilatação térmica. Bem, dizer que o fluido se dilata bastante não nos ajuda a resfriar o motor, né? Mas sim que o fluido iria acabar ocupando um espaço maior. Então também não nos serve. Ficaríamos mesmo com a letra A. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários ou mandem para o e-mail aqui abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.